Eu Gente, tô tentando. eu vou primeiro dizer para todo mundo que já entrou aqui que nós da base estamos aqui tentando difundir de uma forma é, é, fácil, direta, de uma conversa, assuntos que são às vezes espinhosos. Então, difundir também a ideia de que o diálogo é a base de tudo. É onde a gente vai encontrar e conseguir resolver as nossas diferenças. Então, somos 4 pessoas trabalhando juntas, 2 psicólogas, Mônica e Patrícia, uma advogada, Olivia, e eu, Bebel, financeira. E hoje a gente vai falar sobre alienação parental e como é que a gente consegue minimizar danos e riscos. Como eu sei que a Mônica fez recentemente uma palestra a esse respeito, Mônica, você tinha me falado de 5 etapas do divórcio e que existem riscos inerentes a cada etapa dessas. Você podia falar um pouco para a gente partir daí e conseguir conversar um pouco? Posso lembrar, boa tarde a todos, bom estar aqui de novo com vocês. Lembrar você de botar o título da live, ou a Patrícia, que são as habilidosas aí do Instagram, Olivia também. Eu sou a menos prendada nessa área. Isso é Bebel. Tem que dar Não, eu base, coloco né? já. Eu estava aqui nervosa, preocupada com a bateria baixa, mas já resolvi o problema, eu vou colocar agora. Gostei da música do Roberto Carlos. Não é? Eu acabei... Eu acho que é isso aí mesmo, né? O que a gente está buscando é aprender a viver a cada momento do ciclo da vida que trazem inputs do próprio ciclo. Hoje até eu estava aqui pensando, né? Eu fiquei viúva, estou envelhecendo. Gente, olha só um minuto. Eu estou com obra aqui em casa. Se vocês acharem que está atrapalhando, eu peço para eles pararem ao longo da live. Fiquem atentas aí, se estiver fazendo barulho, vocês me falem. Por enquanto não está dando nem para ouvir. Tá. Então, o que eu estava pensando é, a cada momento do ciclo de vida, né? As coisas que vêm de fora têm uma repercussão diferente. Se você está com filhos pequenos, você lida com o divórcio de uma maneira. Se você fica viúva jovem, você tem outros problemas. Se você se separa mais velha, são outros encargos. Então, eu acho que tem as etapas do divórcio e isso vai influenciar, sem dúvida nenhuma, a funcionalidade desse casal, além de outros pontos, não é a única. E cada etapa tem tarefas específicas e riscos de construir, de entrar num caminho de uma alienação parental, que é um tema polêmico, e que, no meu ponto de vista, se a gente não cuidar, é um prato cheio para um dos dois se colocar como vítima e criar aquilo como uma bandeira e não conseguir ver o seu protagonismo. Então, o que eu acho que eu estava batendo uma bolinha com a Bebel e que ela está se referindo é que a cada etapa tem um risco maior ou menor, dependendo de como o casal lida com aquilo. A primeira etapa é que um dos dois toma a iniciativa. Na hora que ele toma a iniciativa, ele já está digerindo aquele processo, já está vivendo o luto, já está tomando a decisão de que vai se separar. Quando ele chega para o outro e conta, certamente o casamento não está funcional por responsabilidade de ambos. Mas aquele que toma a iniciativa fica sendo, vamos dizer assim, o responsável pela separação. E se o outro não se coloca como corresponsável, começa a primeira pedra balançante desse percurso que eles vão ter que construir. Porque a culpa não é minha, ele é que quis, eu não tenho recursos, eu não tenho nada a ver com isso. Então, já começa a haver uma vulnerabilidade para poder, se isso não for cuidado, né? É óbvio que é sempre normal essa primeira sensação, mas
precisa ser cuidado, seja por alguém externo, seja pelo próprio casal. Eles precisam entender que esse momento é o momento que o outro vai ter que entender que ele também estava junto na hora que mudaram a rota daquele projeto lá, até que a morte nos separe. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro risco. O segundo momento é que eles têm que participar, né? Tem que oficializar isso, depois que conseguiu viver essa tristeza inicial, oficializar com filhos, com pais, com avós, né? E amigos. Então, no momento que isso vai ser oficializado, se essa etapa não foi bem construída e um dos dois a etapa anterior, ficarem com pouca autonomia, vai se sentir mais frágil para ficar separado do outro, né? E já vai trazer essa informação se colocando já como vítima. Já vai trazer essa informação: foi seu pai, ou foi sua mãe, eu bem que não queria, não conta para as crianças, não, aí começam as triangulações, conta para a mãe, que não foi ela que quis, aí a mãe, de alguma maneira, em algum momento, para também limpar a barra do filho ou da filha, conta para os netos: olha, mas a sua mãe não queria, ela também está muito triste, cuida dela. E aí começa uma dança e uma construção que tem uma característica de vulnerabilidade. E aí aquele que está entrando naquele lugar pode começar a achar que está sendo excluído. Ou aquele que está mais seguro, que está mais autônomo na questão, começa a ser o vilão da história. E as crianças também começarem a trabalhar esse conflito de lealdade: coitada da mamãe ou coitado do papai, a culpa foi de um ou de outro, né? Então, aí a gente já está na segunda etapa no divórcio, e o segundo risco da alienação. Aí acontece a separação concreta. E aí vão buscar o advogado, a habilidade do advogado é fundamental nessa hora, né? Para poder entender se eles já estão na etapa de conseguirem se separar mesmo formalmente, ou se ainda estão vivendo etapas anteriores. É uma coisa que a gente sempre conversa muito entre nós. E aí entra também o aspecto financeiro: quem tem mais hora de voo para poder tomar as decisões. Porque uma coisa é você se separar e poder alugar uma casa, mobiliar. Outra coisa é você se separar e ficar... o dinheiro sempre vai ser dividido, vai ter sempre uma perda financeira. Acho que depois Bebel pode falar um pouquinho mais disso. Então, se um dos dois não tem essa condição de formar essa família uniparental, seja por que questões sejam, vai ficar dependente. Me lembro de uma situação que eles estavam com tanta dificuldade que combinaram de se falar toda hora que dava um problema. Era um tal de um ir na casa do outro para resolver o problema do outro. Quando eu tiver um problema, eu vou te chamar. Que as crianças, obviamente, passaram a chamar o tempo todo um ou outro para resolver o problema. E foi criando uma sensação de muita vulnerabilidade. E quando não chamou mais, você está me excluindo de ajudar com as crianças. Eu só sei funcionar se você estiver do meu lado. Então, você está me abandonando nesse projeto de coparentalidade. Porque o que é importante? O casal está se separando, mas os filhos não estão se separando, né? E aí tem mais uma quarta etapa, que esse sistema deveria já estar se reorganizado, cada um na sua casa, cada um vivendo a sua vida com as suas diferenças. E aí traz um outro ingrediente, que aí vem de cada família. Se é uma família muito rígida, começa a haver uma tentativa de equilibrar os dois lados. Funciona assim, tem que funcionar assado no outro, não pode ser diferente. Não, mas como que você não deu remédio tal hora? Como que você não botou para dormir tal hora? Como que você deixou fazer isso? E essa rigidez vai começar com que um se sinta menos competente, porque o grande desafio é como se eles tivessem que chegar juntos no final dessa corrida, que é a última etapa, quando as duas famílias conseguem se diferenciar
e os filhos aprenderem que na casa da mãe tem uma questão e na casa do pai tem outra. Então, cada vez que numa situação dessa começa a aparecerem fraturas e um dos dois começa a se vitimizar e não se incluir no processo e não dar limite para o outro e não dizer, não vou trocar com você porque não dá para mim, porque eu preciso, porque eu já marquei com a minha mãe e eu quero que meu filho... mas ele não está com vontade. A gente vai falar mais disso lá para frente desse encontro. Cada idade tem uma especificidade. A gente está falando, em geral, do casal. Então, passar por essas etapas de uma forma funcional é uma enorme prevenção para não acontecer alienação nem de um nem de outro. Mas o maior ponto para mim é que as pessoas se corresponsabilizem por todas essas etapas. Esse vamos dizer assim, como é que chama? A pedra de toque de um divórcio bem-sucedido. Maravilha. Vocês querem comentar, meninas? Sim, eu até vi uma pergunta, né? Você chegou a comentar rapidinho, né? Que varia de acordo com tem uma pergunta que diz, a prática da alienação parental varia de acordo com a idade dos filhos. Sim, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria, antes da gente ir para essa questão dos filhos, eu queria trazer uma coisa da financeira que a Mônica chamou aí, o assunto, na verdade, antes de ser, independentemente da idade, né? Quem tem maior poder econômico acaba podendo financeiramente influenciar os filhos, quer seja sendo bonzinho e suprindo tudo, seduzindo e deixando o outro como mal, né? Deixando o outro como que dá limite, deixando o outro para quem puxa para a realidade. Então, eu estou assim, só pensando em formas que as finanças podem influenciar nesse processo e o que a gente tem que tomar cuidado para não fazer, às vezes até sem querer. Né? O filho perdeu o casaco pela 7ª vez. A mãe diz, vai ficar sem casaco. O pai vai lá e dá um casaco na casa dele de novo, entendeu? Seja do uniforme, seja do que for. Ou vice-versa, né? E, assim, eu poderia contar histórias aqui, né? De gente do tipo, não vai à festa e aí o motorista para com o carro embaixo esperando para ir para a festa. O motorista do pai e a mãe dizendo não vai para a festa. Então, acaba que fica a mãe é uma megera e o pai é o bonzinho, né? Então, tem que tomar esse cuidado só em relação ao dinheiro. Entre outros cuidados em relação ao dinheiro, né? Porque a gente pode manipular via esse poder financeiro muito, né? Uma competição, né, Bebel? Competição, exatamente. E às vezes não tem pé de igualdade para competir. Não tem pé de igualdade para competir, mas assim, trabalhar também com dados de realidade, né? Por isso é que é tão importante esse divórcio ficar confortável para os dois, eles esgotarem assim os ressentimentos e as injustiças dentro do casamento que podem estar simbolizadas por uma pensão maior ou menor, por uma divisão de patrimônio menor ou maior. Eu acho que isso, se não for muito bem trabalhado, eu queria que a Olivia trouxesse um pouco mais isso, vai ficar um rabinho ali que vai dar maus frutos no futuro. Porque eu queria comentar justamente isso que você falou, Mônica, assim, e confirmar se o meu entendimento está correto, né? Você está dizendo que situações próprias, né, da separação, de qualquer divórcio, de qualquer dissolução conjugal, se não forem bem administradas, bem endereçadas, ela pode gerar, né, situações cristalizadas, né, que fiquem disfuncionais por muito tempo, causando, por exemplo, alienação parental, entre outros danos, né, assim, para as relações. Mas a gente está falando hoje de alienação parental. Então, eu estou entendendo você dizer assim que, em geral,
decorre de um vínculo, de uma dissolução mal gerida, mal administrada, né? Onde não foi possível dar o encaminhamento correto para as questões, onde, de alguma forma, se fomentou um acirramento, né? Por N razões, e as pessoas também não conseguiram se auto-implicar na desconstrução daquele vínculo, e aí guardam ressentimentos, e esses ressentimentos acabam saindo de maneira truncada e resvalando nas crianças. E, então, o que eu digo, assim, como advogada de divórcio, né? Mediadora e trabalhando aqui junto, né, com vocês, é que o momento do divórcio, ele guarda um paradoxo, né? Porque ele é, ao mesmo tempo, o momento da dissolução de um vínculo muito profundo, que é o da conjugalidade. Você está ali rompendo, criando novas fronteiras, rompendo radicalmente, né, um vínculo muito íntimo e muito profundo, e, ao mesmo tempo, consolidando, reafirmando um vínculo que é perene, que é eterno, que é o vínculo parental. Então, esse é o desafio dos profissionais que lidam e das pessoas que atravessam uma situação como o divórcio, porque a gente, ao mesmo tempo, cuida da ruptura, né, do vínculo conjugal e da consolidação e do fortalecimento do vínculo parental. Né? Então, esse é um desafio e por isso precisa de ser, e por isso a nossa escolha, né, de estar aqui falando sobre isso e de trabalhar com diálogo, porque, né, e de entender as fases do divórcio, né, porque, como, né, etapas que a gente precisa compreender o contexto para justamente dar conta da complexidade desse momento, né, que pode, se não for bem gerido, de novo, porque o divórcio em si não é causador disso, mas é a forma como a gente lida com ele, a forma como a gente administra essas diferenças financeiras, os ressentimentos, as mágoas, as dores, elas vão poder causar esse tipo de problema, né? Em cima dessa sua fala, Olívia, o Miguel, que entrou aí, que eu não conheço o Miguel, acho eu, botou mulheres guerreiras. E eu achei curioso, quando ele botou mulheres guerreiras, acredito que esteja também se referindo a nós, que somos guerreiras, é verdade, mas os homens também são guerreiros. Eu acho que o que está acontecendo na geração de vocês, e um pouco aconteceu na minha, mas na minha era mais tradicional, um pouco esse modelo ainda. Mas eu vejo dos meus filhos, e que eu acho muito legal, é que, na verdade, os dois estão brigando pela sobrevivência, estão brigando pela autonomia e tem que brigar pelos filhos. Eu costumo dizer, já me repeti várias vezes, que nós mulheres, às vezes, nos sentimos com uma bula numa língua que só a gente sabe ler. Então, se a gente estiver muito boazinha com o marido, a gente traduz para eles verem como é que trata o bebê. A gente já está falando das diferentes fases do divórcio que vão trazer uma alienação maior ou menor. Então, assim, os homens têm que ser guerreiros, guerreiros com doçura, guerreiros com suavidade, para passar para essas mulheres que vieram de outras gerações com essa primazia da maternidade. Que fomos ensinadas a isso, né? Fomos ensinadas. Que eles podem cuidar sim, que eles sabem cuidar sim, que o bebezinho pequeno, né, vai poder ser cuidado, e só não vai poder ser amamentado, mas vai poder trazer, botar para rotar, trocar fralda. Existe todo esse processo e que ele vai quebrar um pouco esse estereótipo que às vezes ainda está lá muito subliminar nessas mulheres que são guerreiras, mas que querem, de alguma maneira, dividir com o parceiro, se criarem confiança no parceiro. Então, seja na hora da separação, não perder essa parentalidade, cuidar da parentalidade. Se for com filhos pequenos, tem que ter um pouquinho mais de paciência, principalmente se a iniciativa for do pai. Fala, Bel. Eu diria até cuidar da parentalidade dos dois, né? Porque dos dois lados, porque agora as pessoas estariam, depois do divórcio, tendo que assumir todas as funções que talvez antes fossem divididas pelos dois,
e que um assumiu mais do que o outro, que não torna um incapaz de fazer diferente do outro, né? Então, eu fico pensando aqui, assim, que também é possível o pai discutir com a filha o primeiro namorado. Ele não vai discutir só com o filho, né? E a mãe também ter uma ligação e uma abertura. Então, é até uma coisa que pode propiciar uma intimidade maior com cada um dos filhos, porque às vezes ficava aquela função e você tinha uma pessoa que costurava isso para você, fosse o homem ou a mulher, mas costurava aquele assunto específico, passava por um traduzido para o outro, né? Então, fala. Eu queria comentar aqui dois comentários, né, do pessoal. A Di Borges comentou: acho perigosa essa ideia de mulheres guerreiras. Para mim, é sobrecarga romantizada. Acho que a gente pode falar sobre isso, mas eu entendi, né, Mônica, você falar até justamente que, né, as mulheres, nessa questão do desafio da parentalidade na separação, que é isso que a gente está falando, né, na dissolução do vínculo conjugal, que a gente hoje vive. Pelo menos a gente está, né, olhando, não estamos generalizando, mas uma tendência, né, uma busca de uma participação maior de parte desses pais que culturalmente são alijados desse lugar do cuidado por N razões e que também, né, não sei se foi isso que você quis dizer, Mônica, né, também têm sido guerreiros no enfrentamento dessa busca pelo cuidado, que logo abaixo a Renata Ferrara comentou. O cuidado realmente precisa ser visto como uma questão de jeito e não de gênero, né? Então, eu acho que isso daí arremata o comentário da Di e arremata, eu acho isso que a gente está falando, de entender que esse cuidado e que a coparentalidade pós-divórcio, ela é realmente muito desafiadora e precisa de ser administrada com muito cuidado, né? E a gente estava falando sobre isso ontem, né? E amor também, né? O divórcio também pode ser amoroso, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, né? Mas quem tem filhos compreende isso, né? Compreende isso e precisa se apropriar do seu protagonismo nessa transição para evitar o adoecimento das relações, né? A alienação parental é isso, é distorção de sentimentos mal encaminhados, mal administrados, é como eu vejo, né, Mônica? O que você acha? Eu acho até que eu concordo que é romantizado guerreiros. Sim. E eu acho que a gente pode trocar guerreiros por protagonistas, mas os dois serem protagonistas dessa parentalidade, né? Eu acho que, nesse sentido, não ter uma primazia do cuidado por ser mãe ou ser pai. Nesse sentido, eu concordo. Eu acho que não é no sentido romantizado, é no sentido da ação, é no sentido do fazer, é no sentido de se auto-implicar dentro de todo o processo, que, num processo de divórcio, é muito natural que ou um ou outro, num primeiro momento, se ligue mais à dor, né, à vitimização, do que a esse protagonismo. E é esse o desafio, sair da dor do casal que está se desmanchando e entrar no protagonismo de uma dupla parental que vai se constituir para o bem daqueles filhos. E não vai criar um distanciamento de um ou de outro. Vai, Tati. Posso fazer uma pergunta para a Mônica? Mônica, você acha que é possível, previamente, uma terapia de casal ajudar nesse processo? Você já viu isso? Tipo assim, vamos separar, vamos pedir uma orientação, vamos tentar fazer de uma forma melhor, porque eu acho que os dois estarem convergentes, às vezes um quer, né? Enfim, fazer esse divórcio dessa forma e o outro não consegue, né? Não é nem que ele não queira. Se perguntar, você queria que fosse numa boa? Queria, mas não consegue. E tentar com uma ajuda profissional, enfim, fazer mesmo antes do divórcio. Eu tive uma experiência há pouco tempo, assim, que eu considero muito feliz, embora o casal chegou à decisão do divórcio. Eles tinham tentado terapias de casal de outras maneiras,
o marido não tinha se engajado, os filhos tinham tido questões e a questão do casal não chegava. E ela chegou à conclusão de que ela não queria mais. Ela tomou essa decisão. Mas ela resolveu, quer dizer, às vezes vem o casal direto com terapia de divórcio. Já está claro, eles... E ela mutou? Ela... Está decidido. Cortou? É que entrou uma ligação, mas cortou alguma coisa? Posso continuar? Posso. Cortou um pedacinho. Não, às vezes, um está decidido e o outro não. E eles vêm para uma terapia com intenções diferentes. Ela, na verdade, querendo separar, mas podendo ouvir a ele e ele idem. E esse casal, que eu estou me lembrando, foram até que chegou o momento que ela disse assim, eu não quero mesmo. E ele acabou aceitando aquilo que a gente fala. Para separar, basta um. E para casar, precisam dois. E foi tão bonito, porque assim, eles conseguiram fazer isso de uma forma tão cuidadosa que esse pós-divórcio está correndo, embora ele ainda gostaria de retomar, mas ele está entendendo qual foi a parcela dele, está entendendo o que aconteceu com eles nesse momento do ciclo vital. Os filhos não têm que tomar nenhum partido, nem de um nem de outro. Os dois estão cuidando dos filhos. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, Patrícia. Se os casais pudessem ter uma interlocução na hora desse desequilíbrio, porque nunca, é muito raro ser 50-50 no sentido dos dois quererem igual. A responsabilidade pode ser 50-50, mas assumir a decisão, em geral, não é 50-50. Não sei. Respondi? Muito, é exatamente isso. E realmente muda de idade para idade, né? A necessidade de um pai ou de uma mãe, ou a capacidade, ou o saber cuidar, não é importante. Pode-se aprender, mas muitas vezes não se sabe. Como é que eu posso fazer, né? Naquele primeiro momento, vamos falar primeiro de quando é bebê, né? Se separam e ali ainda é bebê. A mulher, em geral, fica mais sobrecarregada, porque aí vocês podem falar até melhor do que eu, né? Mas ela tem mais dependência da criança, a criança é dependente dela, às vezes até... Pode estar amamentando ainda, né? Eu acho, Bebel, maravilhoso isso que você está trazendo, porque eu te ouvindo, eu fiquei pensando assim, falando do ponto de vista da mulher, num primeiro momento, ela tem um controle maior sobre o bebê, uma necessidade maior, né? O homem ele vai entrando nessa paternidade. A mulher já está lá com aquele bebê na barriga e o homem, na hora que o bebê nasce, é que ele sente aquela perna bamba. Caramba, estou com um filho aqui, é meu filho e a emoção, né? Na hora que a criança é pequena, muitas vezes a mulher tem mais dificuldade do marido na separação de ficar com o bebê e justifica pela necessidade do cuidado, que é real até em termos de amamentação, mas na hora da adolescência, o homem às vezes tem uma vantagem quando eles se separam na adolescência, né? Quando o casal se separa na adolescência dos filhos, a mulher tem que viver com mais autonomia, os filhos precisam menos de cuidado. E aí, dentro de uma questão cultural, às vezes também, o homem tem mais facilidade de dar essa autonomia para o filho. Vai, pode fazer, volta a tua hora, volta não sei o quê. E ela, não dormiu ainda. Tudo bem, eu sou de uma outra geração, mas eu me lembro que quando meus filhos chegavam de madrugada, eu ficava ansiosa e meu marido dizia, calma, ninguém ligou, não tem problema nenhum, relaxa, vamos dormir, né? Então, ele me dava esse apoio. Se a gente tivesse divorciado com filhos adolescentes, eu ia estar rolando na cama sozinha, angustiada, né? E não me sentindo tão necessária para o meu filho, que no momento de divórcio é ruim, né? Eu quero que alguém precise de mim, que alguém dependa de mim, que eu possa cuidar de alguém. Então faz diferença o momento onde o casal se separa, faz muita diferença.
a idade Tá. dos filhos. Vamos lá. Tá. É claro, concordo muito que, né, dependendo de você se separar com um bebê pequeno, com criança de 5 anos, né, 8 anos, ou filhos adolescentes, são desafios completamente diferentes, né? O nível de simbiose, sei lá, o nível de envolvimento é muito diferente. Então, quando a gente vai compartilhar tempo e deixar de viver, né, todos os dias, né, com seu filho, quando ele é mais novo, eu acho que ele é mais difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando você falou, o homem tem essa função, a mulher tem essa função, eu compreendo que a gente vem dessa cultura, né, que a gente está se desconstruindo e entendendo, né, o que significa esses papéis pré-determinados do homem e da mulher, mas eu acho que para falar do nosso tema de alienação parental, independe disso. A gente pode ter um casal homoafetivo, né, de 2 mulheres, de 2 homens, e a gente ter situações de alienação parental gravíssimas, né, ou situações de muita harmonia, de muita parceria parental. Eu tiraria, desvincularia, compreendo que a gente está dialogando com esses papéis que a gente carrega, né, que a gente vem trazendo e se desconstruindo, estamos tomando consciência e querendo fazer diferente, e isso está aí na ordem do dia. Mas só queria colocar isso, porque não está, de novo, como até disse a Renata, né, associado necessariamente ao gênero. Às vezes, pelo estilo de vida da pessoa. Eu tenho mais facilidade com adolescente, por exemplo, do que meu ex-marido. Eu adoro adolescente, sabe? Então, eu lido com mais facilidade com minha filha adolescente do que ele, que é o homem, né? Então, ele, por exemplo, cata piolho super bem, tem menor saco para catar piolho, entendeu? Ele é o responsável por isso. Sabe? Então ele briga comigo, pô, na semana que tá comigo eu cato piolho, na semana volta da sua casa. Eu fico, é uma inversão. Então eu acho que é disso que a gente tem que falar, desvinculando um pouco dessa questão do gênero, né? Que a gente já falou. Eu sei que você concorda com isso, Mônica. Não, eu acho ótimo, porque além da nossa diferença profissional, tem a nossa diferença de idade. Você tem toda a razão, acima e embaixo do que você está falando. Eu acho que não é uma questão de gênero, mas ainda tradicionalmente o cuidado fica mais. Graças a Deus isso está mudando. Não, um dos meus genros cozinha maravilhosamente bem. O outro é pediatra. Ele cuida da filha melhor do que a mãe. Isso não tem mais. Você tem razão, concordo. Touché. Mas continuam dividindo as funções, gente. Isso acaba dividindo um pouco as funções. Pode ser um casal homossexual, mas dividem as funções. Normalmente um tem mais tendência a cuidar do que outro. Então, concordo, um gênero, número e grau a trocar, né? Simplesmente é quem cuida, o cuidador e o que não era cuidador até então, né? Mas eu queria lembrar só que a Mônica falou ali da criança, né, do bebê, o quanto o não cuidador pode se sentir inadequado e não correr atrás dessa parentalidade. Que ele não era cuidador, ele não sabe, né? E ao mesmo tempo o outro, que lá, os 2 exemplos que vocês falaram, já vou te dar a palavra, Paty. Quando é adolescente, é aquele que cuidava mais, que tem um vínculo maior e que fica com aquele ninho vazio quando o pássaro começa a aprender a voar, né? Então, não necessariamente vai ser a mãe ou o pai, mas é o cuidador e o que ajuda a proteger, o que protege e o que dá autonomia, que são 2 funções que acontecem. Mas antes da Paty falar, eu queria que a gente cuidasse também desse tema, né? O que faz com que uma pessoa se aliene ou fique alienada? A gente tem que puxar para o nosso tema de hoje. Né? O que faz isso? Fala, Paty. Em cima disso que vocês estão falando, né? Quando vocês falam, né? O cuidador dos cuidados, a Olivia falou da questão, né, do piolho, e eu me identifico muito com a Olivia, porque na minha casa é o oposto, do tipo, eu trabalho muito mais fora de casa e tenho o que cozinha, o que lava, o que passa, e minha filha vem me perguntar, mamãe, por que você é tão preguiçosa? Eu falei, preguiçosa, né? Por quê? E ela tinha essa coisa, porque eu não faço muito as questões da casa, não sou eu que faço muito
as coisas da casa. Mas aí eu não seria, né, uma cuidadora, porque eu fico cuidando de outros aspectos na minha cabeça, né, de querer dar experiências, né, de poder cuidar de outros aspectos da vida dela e não esse cuidado mais do piolho, que, óbvio, é importante, e dessas coisas mais... Como é que a gente falaria, né? É um cuidador, de certa forma, não um papel de homem e mulher, mas eu acho que tem... eu acho que dentro do casal, quando separa, saber que um tem mais habilidade para uma coisa, o outro tem mais habilidade para outra, e que são cuidados diferentes e que tem que tentar, obviamente, né, uma homeostase, um equilíbrio, mas que são cuidados diferentes, né? Uhum. Eu acho que tem coisas importantes aqui sendo ditas, a Dita fazendo vários comentários, a gente está tentando ler para entender, né, o ponto que ela está trazendo. Eu fiquei ouvindo vocês, né, e assim, para o direito, né, para o lugar que talvez, né, Mônica, não sei, a minha geração, não sei, mas assim, eu sei que também não é uma regra, né, e ainda há muito a se conquistar nesse sentido, mas, assim, né, no nosso contrato, né, social, ambos hoje são cuidadores e ambos são provedores, né? Ainda que a gente tenha uma divisão de tarefas que não tem nenhum juízo de valor, porque isso é mais importante do que aquilo, eu sou o cuidador oficial número 1 e você é o número... né? Hoje em dia, isso eu enxergo dessa forma, é muito equiparada, vai do estilo de cada um, vai do perfil, né, do que cada um pode aportar para aquele conjunto ali, para aquelas pessoas, para aquela família. E aí vai variando, né? Então, eu acho que... Mas, assim, na hora da separação, que é a nossa questão, né, como evitar, alguns recursos para evitar a alienação parental, primeiro, acho que as pessoas, quando estão vivendo uma separação, estão lembrar sempre, no pior momento da sua vida, né, da vida adulta, é considerado uma das piores experiências da vida adulta. Então, o que está pautando, né, ali, as ações, as colocações, as posições, são o medo, né? É o medo do futuro, são as perdas. Então, as perdas, elas gritam muito, as pessoas não estão vendo um futuro, não estão percebendo ainda os ganhos que vão chegar, mas é um momento de muita crise, né? Um momento de exceção e que as pessoas estão orientadas, cegas, embotadas por esses sentimentos geralmente negativos. Então, o apego, né? Não, o filho é meu, eu preciso, e coisas do tipo, tá? E também, que eu ia dizer, agora me fugiu, né? Então, assim, esse tipo de coisa de eu ficar, de eu reter, e mais, né? Tanto homens, mulheres, pessoas, nesse momento, a gente tem que ouvir com muito cuidado tudo que se diz, relevar e ajudar a desestabilizar isso, porque são sentimentos expressos que, em geral, são passageiros e não representam o que aquela pessoa realmente pensa e acredita e deseja para os próprios filhos, né? Então, por isso que a gente, advogados de família e profissionais quaisquer que estejam trabalhando com famílias em fase de transição, tem que ouvir essas falas, tem que acolher e tem que encaminhar, trabalhar em parceria com outros profissionais para tridimensionalizar essa questão e não registrar aquilo numa petição inicial, que pode ser o início de uma escalada de conflito que culmine numa alienação parental, né, por uma situação que seria transitória. Então, por isso, né, assim, a gente falar de recursos, eu acho que é primeiro entender que todos são cuidadores, todos são provedores, legalmente isso é o recado do legislador para pais e mães, né? Os filhos não se separam, alguém comentou, agora não me lembro quem, sobre isso, né? Como é difícil essa frase, né? Realmente, os filhos, eles não se separam, eles são impactados pela separação, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-mãe, mas assim, eles passam a ter um convívio menor e a viver essa diversidade, né? Que de uma casa só, você passa a ter 2 casas, né? Enfim, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, para que isso não seja uma cisão na formação dessas crianças e adolescentes e que seja alguma coisa para enriquecer, né? Para trazer diversidade, para trazer multiplicidade. E já estou terminando, porque eu sei que eu desandei a falar, mas assim, e também para ser uma oportunidade, que eu acho muito interessante, né?
dos filhos poderem olhar e observar seus pais, suas mães, seus pais, individualmente, na sua singularidade, sabe? No seu estilo. Porque num casamento isso acontece, né, gente? Mas é uma coisa fusionada. A oportunidade numa separação, a gente ter coisas do jeito do pai, do jeito da mãe, e entender, né, como que é cada universo. Isso pode ser muito rico. É isso que eu queria dizer. Tá. Mônica, você quer falar alguma coisa? Eu queria entrar nas perguntas. Eu estou com a pergunta aqui. Alguém precisou assumir esse papel e não necessariamente a pergunta da Di. E não necessariamente exclui. O que se sente excluído imputa essa culpa em quem cuida. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Tem um filme maravilhoso chamado A Morte Inventada, né? Quem não viu, acho que vale a pena ver. E tem uma fala de uma filha que ela diz o seguinte: se eu pudesse dizer para o meu pai não desiste, não desiste, o que eu acho que é o X da questão nesse dilema da alienação parental é claro que, às vezes, aquele faz uma ação que aliena o outro, né? Faz uma ação ou se vitimiza. Ela está cuidando, não deixa eu cuidar, que eu acho que foi essa fala que eu entendi da Di. Ela está cuidando, eu não posso cuidar, mas ele não aparece para cuidar, né? Eu acho que tem isso, certamente tem, mas a criança tem que crescer descobrindo por ela mesma e podendo fazer esse julgamento. A mãe tem que cuidar para não traduzir dentro do momento dela, do sentimento dela, do ressentimento dela, de toda a razão que ela pode ter, se aquele pai é bom ou mal, do jeito que ela gostaria ou não. A criança ela vai descobrir, ela vai ter essa relação com o pai, positiva ou negativa. O que eu acho que é o problema é quando o nosso sentimento, ou o sentimento de um ou de outro, começa a trazer uma qualificação para a atitude do outro, e aquilo vai buscando uma coalizão com o filho, deixando o outro de fora. Ela não pode... eu acho que... eu botei isso até no Instagram, uma frase da Pauline. Ninguém pode transformar um pai ruim num pai bom. O pai, se for ruim, essa coisa vai aparecer em algum momento. O que cabe é que o filho vai descobrir isso e ele vai brigar por esse pai ou não. Eu acho que a responsabilidade de um ou de outro é de tentar não embolar o ressentimento que você tem da situação, da pessoa que se separou de você ou que você quis se separar dele, e não dar à criança a possibilidade de descobrir isso por ela mesma. Porque esse que é o X da questão. Se a gente conseguir um mínimo de neutralidade, a criança, às vezes, ela não repara, e quando ela vira adulta, ela diz: nossa, mãe, que maneira, né? Como você deu conta da gente, né? No meu caso pessoal, a minha mãe foi excluída por N razões que não cabe aqui, e o meu pai ficou de anjo, né? Que era um ótimo pai, tenho a maior gratidão por ele. Mas ele podia não deixado a coisa ficar tão... Ele, a sociedade, a minha mãe... Deixado você entrar um pouco em contato com essa mãe, até para eu descobri ela. Eu descobri por mim mesma, entendeu? Eu descobri por mim mesma. Eu nem podia, porque se eu fosse encontrar com ela, eu ia magoar ele. Então já tinha um drama aí nele que eu não tinha autonomia. Então, acho que isso que é a questão, sabe? Não deixar o filho descobrir. Gente, um pai ruim ou uma mãe ruim, eles vão ser. A gente não vai mudar. Nem casada, que dirá separada. Agora, não precisa dar a minha lente para o meu filho. Ele pode descobrir outra coisa. E ele vai descobrir por ele mesmo. Isso que você está falando, Mônica, do conflito de lealdade, né? Isso gera consequências emocionais, enfim, numa criança, né, que não tem ainda as ferramentas emocionais para lidar com esse tipo de informação que é jogada, né, que não foi dela própria, para o resto da vida, né? São as consequências emocionais. Entender que nesse processo, quando você está
enfim, com dor e fazendo várias coisas que talvez você não fizesse no seu momento sombrio, vai reverberar na vida do seu filho para o resto da vida. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento por causa dessas consequências emocionais. Eu queria fazer uma pergunta para a Olivia. Existe consequência jurídica para isso? Existe uma lei, né? Cadê aqui o número da lei que eu não sei de cabeça? 12.318, que estabelece o que são atos de alienação parental. A lei é taxativa, né? Descreve o que são atos de alienação parental e, inclusive, assim, o juiz pode instaurar de ofício uma ação que não precisa nem de provocação, se ele perceber, e a pessoa pode perder a guarda, né? O cuidador, quem tiver, né, no papel de responsável ali pela criança ou adolescente, perde o direito, né, a guarda, né? Perde o direito de estar com a criança se estiver praticando atos de alienação parental, como a lei descreve. Então, tem sim consequências e é gravíssimo. Né? Porque você compromete a saúde emocional, é considerado um abuso moral. É um abuso moral, é um direito fundamental da criança ou adolescente poder ter contato com os seus genitores, a família extensa, avós. Né? Então, a lei de alienação parental, quem quiser é só digitar no Google que vai achar. Tá? E tem lá as sanções previstas, o encaminhamento, inclusive, para a equipe multidisciplinar, para que trabalhe isso, porque é isso, né? Qual é a efetividade do direito? Uma vez eu fui procurada por um pai que estava há 3 anos sem conviver com o filho, e era uma situação de alienação parental. Já tem muito tempo, já tem muitos anos isso. E a gente conseguiu reverter a situação, né? Conseguiu garantir formalmente, juridicamente, o direito desse pai de estar com o filho que, na época, era um adolescente de 13 anos. Só que esse filho tinha horror ao pai, porque a mãe, né, nesse caso específico, né, praticou, assim, construiu uma imagem muito negativa desse pai, interceptando a comunicação, desencontrando, dizendo que o pai ia buscar num dia, mas na verdade tinha combinado no outro dia. Então o menino foi se frustrando. O pai, por sua vez, também ficou muito desesperado, então chorava, ia buscar o filho, pré-adolescente, e aí chorava no condomínio, o filho morria de vergonha do pai. Então vira uma coisa embolada, e aí o filho foi criando uma rejeição com o pai. O que eu quero dizer chegou lá para os advogados, a gente resolveu juridicamente, a gente ganhou a ação, ele ganhou o direito de estar com o filho, mas o que adiantava? Ele entrava por uma porta, o filho saía pela outra. Né? Então, a gente está falando de um adolescente, não existe busca e apreensão, pegar o menino à força para conviver com o pai. Né? Então, olha a situação. Por isso, a gente precisa falar também, o direito é muito importante, ele baliza, ele limita, ele, né, dá contorno, mas ele não é suficiente, ainda mais em situações complexas como essa. Então, precisa de um outro tipo de abordagem para desconstruir, né, essa rejeição que foi, enfim, cultivada, que esse menino desenvolveu em relação ao pai. Hoje ele já é um adulto, tá? E ele convive com o pai e tal. Deu tudo certo no final das contas. Pelo menos estão trabalhando nisso. Olha, a gente tem várias outras perguntas aqui. Tem uma que já está aqui há um tempão, que é da Mari, sobre a questão financeira. Não seria uma generalização dizer que sempre o padrão de vida de quem paga a pensão irá diminuir? É uma generalização. Em geral, diminui, mas tem pessoas com padrão de vida tão alto que não vai diminuir o padrão de vida dela. Ainda assim, vai estar suprindo a necessidade da outra parte, é o que se espera, né? Ou o combinado que foi feito. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito em fazer a separação, de que porque estão se separando, uma parte não é obrigada a manter a outra num padrão de vida muito acima do que é o necessário, do que é considerado razoável, etc. É claro que, juridicamente, aí a Olivia pode falar, tem a questão do histórico, de como viviam antes, né? Mas e uma outra coisa é que a pessoa que continua com capacidade produtiva pode continuar enriquecendo. Então, eles estão se separando, gente. Quando eles se separam, assim, cada um vai ter a sua própria realidade. E tomar cuidado para isso não ser motivo de rancor,
né? Para não guardar isso como rancor. É um fato só, é um dado objetivo. Tá? É claro que se houver algum tipo de desconsideração, algum tipo de ação negativa, pode despertar um rancor. Mas se for simplesmente porque a realidade é diferente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu acho, Bel, Fala. isso que você está falando, eu acho importante, porque, assim, é claro que isso às vezes incomoda, às vezes, assim, poxa, caramba, está indo viajar ou está fazendo isso com os meus filhos, eu estou aqui, não posso fazer. Eu entendo tudo isso. Acho que pode resolver com o ex-marido, pleitear com um aumento de pensão, uma mudança, negociar, tem todo o direito. O que eu acho que é cuidadoso é não deixar passar. Eu sei que é doído isso, às vezes é humano, eu entendo que isso é humano, mas não deixar passar isso para a criança ou para o adolescente. Tentar separar a sua questão com seu ex-marido do pai dos seus filhos. O pai dos seus filhos ele vai se entender com seus filhos. O seu ex-marido é uma questão sua que você precisa olhar e dizer, poxa, dialogar e buscar uma conversa e tentar entender o ponto de vista do outro. Nem sempre a gente, nesse diálogo, a gente acaba conseguindo que o nosso ponto de vista prevaleça, mas tentar ter uma escuta para poder que essa relação, né, e quando a gente trabalha nas práticas colaborativas, tem sempre a história da carta de missão, que o casal, os advogados fazem com o casal ou o profissional de saúde. Como é que você queria estar daqui a 20 anos? Como é que você quer estar na formatura do seu filho ou no casamento do seu filho, ou que sei eu? Então, pensar numa visão prospectiva, porque eu sei que é doído, né? Como a Olivia falou, é o segundo, depois da morte, é o segundo estressor maior dentro dos sistemas humanos. Ainda mais na nossa cultura, que tem esse romantismo. Fala. Não, Olivia, 1 ou 2. Vai, tá bom. Desculpa, Então a gente acabou isso. te distraindo, Mônica. Não, mas tudo bem. Pode ir. Era isso. É um estressor. Fala, Olivia. Não, é um estressor, isso. E só queria responder aqui a Sol, ela perguntou se existe um movimento para derrubar a lei de alienação parental. Eu não estou acompanhando de perto esse debate, Sol, pessoal, mas assim, o que eu sei é que existe essa questão, né, da denúncia ou da falsa denúncia, por exemplo, de abuso sexual, que aí o outro responde como isto sendo um ato de alienação parental, e assim viram, né, essa disputa narrativa, e claro, não vou generalizar, é lógico que existem situações reais e situações, né, graves e tudo mais, mas eu acho que o que está se discutindo muito é como que os genitores têm usado essas situações para atacar o outro. Eu queria voltar, então, só para dizer no início da nossa, né, que a gente está falando das etapas do divórcio, dos rancores, das dores, das mágoas, né, da gente conseguir ajudar essas pessoas a separar as questões subjetivas das objetivas, a separar as questões da conjugalidade, né, das questões da parentalidade, porque o que acaba acontecendo é essa escalada do conflito em que o uso de uma lei que eu considero muito boa, mas é feito um mau uso dessa lei. Então, eu acho um equívoco pensar que a lei é ruim, que a lei tem que ser revogada. Eu acho que o que a gente precisa repensar é que uso a gente está fazendo dessa lei. E eu convoco aqui principalmente os advogados, que têm um papel fundamental, os advogados de família, né, nesse lugar, de não simplesmente levarem, encaminharem, utilizarem esses argumentos, né, para dar vazão a essa disfunção que é própria de quem está vivendo um momento de separação. A gente fala coisas que a gente não acredita e a gente faz coisas que a gente não gostaria de ter feito. Isso acontece mesmo com todo mundo. O que não dá é para o profissional botar lenha nisso, né? Para o profissional tocar isso adiante. É nosso papel ajudar as pessoas a ficarem
conectadas com os seus valores, com isso que a Mônica falou, a carta de missão, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é mais importante para mim, aonde está a saúde dos meus filhos, porque eu posso não estar vendo nesse momento. Isso é próprio de quem está passando um divórcio, uma separação. Não posso eu, como advogada, chegar lá e dizer isso aí, vamos em frente, né? Vou ganhar tudo para você, achando que com isso eu estou defendendo o melhor interesse do meu cliente. Então, não vou generalizar de novo, eu falo, é delicado esse tema, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O que eu queria levantar tem a ver com isso tudo que vocês estão falando, mas não do advogado, mas nós como seres humanos, e quando estivermos em situações dessa, né, tentar sair, desautomatizar, tentar sair desse, olhar com alguma perspectiva, porque no longo prazo, as pessoas que eu conheço que sofreram algum tipo de alienação, o alienador é quem fica mal na fita. Porque no final da vida, mais adiante, as pessoas crescem, se são crianças, crescem, voltam a se... criam sua visão própria do mundo, né? E existe esse grande risco, né? Eu conheço uma amiga que ficou 4 anos sem falar com o pai, e a mãe dizia que ela não quer falar com você. Então, ela dizia que ela não tinha o que fazer, porque, afinal de contas, a menina não queria falar com o pai. Ela nem descia para ir falar com o pai na portaria. E, hoje em dia, essa pessoa alienadora está, assim, bastante sozinha, porque causou um mal a todos ali, né? Então, existe um preço grande a pagar para o alienador também, mesmo que é familiar, que é ver seus filhos com sintomas que vocês falam eventualmente, né? Mas seus filhos lidando com as consequências emocionais de terem passado por esse desgaste, por essa alienação mesmo, né? Voltando ao filme, né? Tem uma fala de uma das meninas que ela diz: hoje eu não estou falando com a minha mãe. Eu acho que isso às vezes acontece, o que você está falando, em algum momento cai a ficha, né? Mas, assim, eu acho que o resíduo que fica, Bel, é muito ruim, né? No caso dessa menina, às vezes ela conseguiu equilibrar com a maturidade, deve ter repensado, feito terapia, que sei eu. Ela fez terapia, ela fala. Aí quando eu fui para terapia, comecei a repensar, criar meu próprio pensamento. Mas muitas vezes, assim, a marca é uma marca que você não consegue mais olhar para aquele pai. Você perdeu a intimidade com aquele pai. Agora, para já ir fechando, porque a gente já está acabando, né? É importante que a gente pense nessa visão de mão dupla nas relações. Então, acho que, para fechar, em qualquer situação, sempre tem 50% de um, 50% de outro. E que ficar nesse lugar de alienado, como de ter sido alienado, é um lugar muito perigoso. Perigoso para o próprio protagonismo da pessoa. E aquela que aliena também fica num lugar isolado, porque ela vai passando para os filhos um modelo de onipotência, de vitimação, de dar conta das situações, que também não é boa. A criança precisa de pai e mãe. E a gente precisa cuidar que casamento pode ser resolvido, feito ou desfeito. A parentalidade nunca vai ser desfeita. Então, que os casais se lembrem disso na hora das separações como casal. É isso. Muito bom. Tem pergunta ainda? Tem tempo ainda? No meu relógio está na hora, mas... No meu relógio está na hora também. Tem um filho paciente que a mãe do filho está alienando e, apesar de sabermos, o pai fica não quer usar a lei porque a lei pode causar traumas na criança. Eu acho que ele está considerando a criança, tem que tentar achar outros caminhos mesmo, né? De preferência o caminho do diálogo. Eu concordo. E lembrando, roubando não é uma frase, mas um textinho da Susan Sontag, da Mônica, que ela usou recentemente também, e referindo-se ao lado sombra que todos nós temos, que a Olivia também trouxe, a Paty também,
eu gostaria de ler esse textinho da Susan. Ela fala de doença, na verdade, né, Mônica? É que eu tô com ele na minha frente, senão eu pedia para você ler. Não, pode falar, pode falar. Tá. A Não é doença... meu, é dela. Tá bom. Então, a doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm uma dupla cidadania, uma no reino da saúde, outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente um bom passaporte, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período, identificar-se como cidadão de outro país. Eu fiquei até arrepiada na hora que eu li. Porque né, todos nós, em algum momento, estaremos no nosso lado sombra. Meninas, olha, adorei a nossa live de hoje. Estou saindo daqui confortável. Espero que as pessoas tenham aproveitado. E até mais tarde. Hoje nós vamos nos encontrar. É verdade. Fantástico. Hoje nós vamos gente. nos encontrar. Até mais tarde, então. Beijo. Para todo mundo. Obrigada pela presença e pelas participações. Tchau, todo mundo. Até semana que vem. Obrigada, Beijos. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Como é que eu faço aqui? Ainda tem gente mandando, é assim mesmo? As pessoas continuam mandando, Bel? Porque às vezes as pessoas não saíram ainda. Ó, tem 21 pessoas ainda na sala. Tá bom? Vou fechar. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo.